Caião, uma pergunta aqui para você. Oi. Um amigo escreve, ele diz assim: em seus anos de evangelho, Caio, você já viu ou conhece um ex-aleijado, ou que tinha uma mão ressequida, ou perna que tenha recebido a cura do aleijume? Você podia ler mais alto? Em seus anos de evangelho, Caio, Uhum. você já viu ou conhece um ex-aleijado, ou que tinha uma mão ressequida, ou perna que tenha recebido a cura do aleijume? Não. Nunca viu. Não, e olha que eu sou rodado. Nunca vi um cego. Também não. Não. Eu já vi gente com cegueiras passar a ver. Mas eram certas condições não de nascença, não graves. Eram condições para as quais, depois de um tempo, a própria ciência já tinha intervenções que realizavam a cura da pessoa. Mas aquelas curas radicais de um indivíduo que nasceu cego, não alguém que ficou depois de um tempo, mas o corpo ainda tinha a memória do que fosse um dia ter enxergado. Não. Já vi pessoas com certos graus de surdez ouvirem. Mas eu tenho uma prima que é surda de nascença. E os pais dela tiveram muita esperança de que ela ouvisse miraculosamente. E ela foi levada para alguns lugares onde havia orações por doentes e tudo mais nesse sentido. E absolutamente nada. Com meu pai, desde 1 ano de idade, teve paralisia infantil e recebeu uma injeção mal dada na perna direita, a perna morreu. Eu vi o meu pai orar por gente com câncer sério, admitido, verificável, insofismável, e a pessoa ficar curada. Eu vi ele orar por situações diversas. Por exemplo, tanto ele quanto eu já vimos várias vezes pessoas com septicemia final, no tempo que não tinham esses antibióticos de milhares de reais, que são poderosíssimos. Naquele tempo que quando dava, levava. E nós vimos várias vezes, oramos muitas vezes e a coisa parava na hora. Esse tipo de cura, sim, câncer, condições orgânicas generalizadas, esterilidades, feridas localizadas. Uma pessoa, por exemplo, com tanta doença venérea na vagina que estavam saindo vermes da vagina da pessoa. Nossa. Você vendo o verme sair, e ela de cara. perna aberta na cama gritando. Coitada. Uma moça de uns 30 e poucos anos. E a gente orou com ela, com imposição das mãos, e os bichos secaram, cara. Da noite pro dia ela amanheceu seca. Sem nada disso. Eu via pessoas que enxergavam muito mal e que receberam uma oração e passaram a enxergar bem. Mas nesse nível aí, mão ressequida, estende a tua mão, como Jesus lá no Evangelho, e a mão toda mirradinha, enquirquilhada, crescer boa na frente de todas, eu nunca vi. E muitas outras coisas eu nunca vi na história. Eu vejo, por exemplo, propaganda pentecostal, mas nunca chega nesse nível. Eu vejo muita gente paralítica em cadeira de rodas. 90%, 95% dos paralíticos que eu vejo em cadeira de rodas não possuíam lesões radicais na estrutura
ósseo e muscular das pernas, e nem de ligamentos. E 90%, pelo menos até há pouco tempo atrás, de muitas paralisias decorriam de psicossomatizações, de histeria. Eu já vi muita gente paralisada de histeria ficar curada da paralisia, o povo delira e foi uma ação de comando contra a histeria da pessoa, que a curou, porque ela mesma, examinada, ninguém conseguia explicar porque não andava. Mas fisicamente, condições perfeitas. Condições quase perfeitas, não mais perfeitas que se você ficar sem andar 3 anos, Fica atrofiado. você está atrofiado, vai ter que andar um pouco devagar até se exercitar e conseguir. E assim, desse tipo, eu já vi algumas outras. Sobretudo, paralisias decorrentes de psicossomatizações. Muita gente paralítica por causa de culpa, de medo, de coisas desse tipo. E quando elas são atingidas pela palavra de ordem, de autoridade, não precisa nem ser uma coisa genuinamente do Evangelho, basta ser uma palavra de ordem autoritativa, na qual ela crê, aquilo é o suficiente para gerar a catapulta, a ejeção da pessoa para a busca do estado de cura. Você só é curado quando quer ser curado. Se não quiser, não será. É mais fácil ressuscitar o morto do que aquele que, estando vivo, não quer ser curado. Como se o indivíduo quiser ser curado, essa vontade de cura melhora os remédios, melhora os tratamentos, melhora as aplicações, melhora todas as intervenções. O estado mental é a melhor ambiência, é o melhor hospital para que qualquer cura em você se instale. E um bom estado mental é um potencializador de poderes medicamentosos como a gente não pode nem imaginar. Mas, honestamente falando, não vi. Não vi. Vejo outros milagres todo dia. Cara, viajando por aí, eu tenho ouvido tanta história miraculosa. Para mim, ela é tão milagrosa quanto uma ressurreição. Cara. Uma pessoa que diz: eu estava há 10 anos, 15 anos, 20 anos numa cama, sem conseguir levantar, já estava com os membros atrofiados, de angústia, depressão, estava sem força para me matar. Só tomava banho assistido e voltava para a cama. Um dia colocaram lá um telefone celular, um iPad, um laptop, qualquer coisa, ao meu lado na cama, e eu ouvi uma palavra sua falando do poder do Evangelho, e meramente pela palavra parece que uma mão me pegou, me levantou, me botou em pé, soprou vida em mim e eu estou aqui. Isto eu tenho ouvido toda hora, milagrosamente. Como tenho ouvido gente com crise de pânico há 5, 6, 7, 8 anos, que me diz: foi uma palavra de fé que veio, pegou, arrancou, plantou em mim uma convicção de que eu sou amado, de que eu sou amada, e o pânico nunca mais voltou. E como essas doenças psicológicas produzem somatizações e alergias e doenças de pele e um monte de outras coisas no corpo, você elimina aquela causa, o resto desaparece também. Isso eu tenho visto para todo lado. E o grande, maior milagre de todos, que eu assisto a minha vida inteira, é ver a mente de uma pessoa mudar da noite para o dia. Isso é milagre. E ela desaprovar tudo que aprovava e aprovar tudo que antes rejeitava, e abraçar da noite para o dia um estilo de vida, um modo de vida com outros valores nos quais ela não cria e contra os quais lutava. Isso é milagre que eu vejo acontecer todo dia, toda hora. Agora, alguém levantar a mão mirradinha e ela esticar saudável na hora,
ver o Junoca, por exemplo, nosso querido Junoca, na cadeira, com todas as limitações, a vida inteira, ver uma pessoa como ele sair, levantar e sair andando e chutar uma bola e ir adiante, não. Nunca vi, bro. Nunca vi ninguém, depois de 38 anos, se levantar, tomar sua cama e ir embora andando. Sei. Só vi com Jesus. Ô, Caio, não vi em lugar nenhum. E olha, eu espero que em dizendo isso, a sinceridade dessa minha fala acabe com muitos mitos, cobranças e mentiras em relação às quais você é enganado. Porque tem muita coisa que você chama paralítico andando, isso e aquilo, que é operação de mudança de condicionamento, de pensamento, de atitude, é o poder de uma sugestão extraordinária. E tudo é possível ao que crê, você entendeu? Tudo, ou quase tudo, é possível ao que crê. O que é mais... Acontecem coisas maravilhosas quando você crê. O que é mais milagroso em Jesus para você, Caio? A palavra ou a cura? A palavra ou dele? A cura? A ressurreição, né? A ressurreição, porque foi a ressurreição que validou todas as palavras. Senão, ele seria só um mestre de sabedorias que seria admirado no mundo inteiro, provavelmente como o mais extraordinário de todos os mestres da humanidade. Tá. Mas você fica com aquela agonia constante olhando para ele dizendo: eu sei que tu és Deus, porque ele ressuscitou de entre os mortos. A ressurreição acaba com as discussões acerca de Jesus. Se você crê, acabou o papo. Se você não crê, também não tem mais papo, porque a gente vai discutir o quê? Eu não posso te provar, eu não tenho nenhuma foto, gravação, vídeo. Mesmo que tivesse, você não iria crer. Você iria dizer que era montagem. Então, é pela fé ou não é pela fé? Uhum. Eu tenho um monte de evidências, todas humanas, que me dão a forte convicção de que o que se reportou acerca dele foi tudo verdade. Agora, no fim, fui eu que escolhi crer. Se eu entrasse num estado de desespero e dizer me prova, me prova, me prova, eu já tinha metido uma bala na cabeça e não teria conseguido chegar a essa constatação, como ninguém consegue. Ou você explode porque ele te deu uma tesourada no caminho para Damasco, como fez com Paulo, espoca a luz na tua cara. Ou então você tem que, em ouvindo o testemunho, escolher crer. Do contrário, você fica com palavras. Tá. No máximo e na melhor das hipóteses. E as palavras são incomparáveis, mas não são o bastante para dar e trazer todo esse poder que explode de dentro para fora, e de modo que você começa a praticar Jesus não por causa das palavras dele, mas por causa do poder dele sobre a morte. É isso que te catapulta na direção de uma obediência invencível da palavra e de uma fé insofismável. Fora isso, sem a ressurreição, a gente está discutindo sabedoria. Só isso. E aí? Tem que crer na ressurreição, senão dançou. Daí a gente está só diante de uma das mentes, da mente mais genial e simples do mundo. Sim. Mais genial e simples. Porque uma das grandes genialidades de Jesus é a simplicidade. Também acho. É dizer numa frase aquilo que os sábios vão escrever livros, livros, livros e não vão esgotar. Ele mata com uma frase. Uma frase. É muito, muito legal isso. É o mais fascinante. Mas aí você pega da ressurreição para trás, antes da cruz, tá? Naquele espaço-tempo ali, pré-cruz.
Se eu tivesse que ficar com alguma coisa, Não é isso. sinal ou palavra, É só perguntar assim para você, se Jesus não tivesse curado as pessoas ali, os ensinamentos dele emplacariam mesmo assim naquele momento, você acha? olha, ele curou e os ensinamentos dele não emplacaram, não? Você já viu no Evangelho? O pessoal querendo mais sinal, mais sinal. E ele dizendo, eu tenho vos falado as palavras que eu ouvi de meu pai, o povo não mais dá um sinal. Mas dá um sinal. E quando ele faz o sinal dos sinais, que é pegar um cara podre, de 4 dias, chamado Lázaro, fétido, cheio de salmoura, escorrendo, cérebro liquefeito, Nossa, fígado se liquefazendo, pulmão liquefeito, tá. as carnes apodrecidas. E vem e manda tirar a pedra, olha lá para o meio da escuridão e diz, Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estivera morto, tendo pés e mãos ligados por ataduras. Então Jesus lhes disse, desatai-o e deixai-o ir. Quando ele faz esse sinal, o que acontece? Lá em Jerusalém, a 1,5 km de distância, em linha reta pelo alto, subir, descer, dá uns 3 quilômetros. Tá. 4 no máximo. Mas lá em Jerusalém, o Sinédrio recebe a notícia, o Knesset religioso, os parlamentares da religião recebem a notícia e disseram agora não dá mais para aguentar. Ele fez um sinal que ninguém pode negar. Vamos matá-lo, porque senão o mundo inteiro vem após ele. Então havia gente que olhava para qualquer que fosse o sinal e não era o bastante. Na hora que ele ressuscitou Lázaro da morte, foi tão bastante que disseram, vamos matá-lo. Agora, se você tem um Jesus só de milagres, você tem uma crença pentecostal. O que é a crença pentecostal? É um Jesus de milagres, sem palavra. Sem palavras. O que é a crença neopentecostal? É o Jesus das campanhas, dos milagres, das sugestões, da riqueza, sem palavra. Porque se tiver palavra, não tem a campanha, não tem o papo todo, desmonta a coisa toda. A palavra toda. desmonta O mecanismo. Então, você tem a palavra para aprender a direção e tem o sinal para trazer confirmação ao coração infantil. Porque o sinal não é para o maduro, não é para o experiente, o sinal é para a criança. Como eu li hoje aqui no que o sofrimento ensina. Li exatamente isso. A criança que precisa que o mar se abra, que caia isso, que caia aquilo, que venha maná, aquilo é infância. Quando eu era menino. Agora não, agora eu estou em Cristo, no melhor caminho, mais excelente. E o que se diz do indivíduo mais interessante dentre os nascidos de mulher até a era iniciada por Jesus é que João Batista, sobre quem Jesus disse que dos nascidos de mulher ninguém foi como João, o que se diz é que João nunca fez nenhum sinal. Mas tudo que ele disse acerca de Jesus era verdade. Jesus não curou uma orelha furada por brinco, nada. Mas tudo que disse sobre Jesus era verdade. Então, o sinal sozinho cria paganismo praticado em nome de Jesus, que é o que a gente tem em volta, à torta e à direita. E a palavra, ela te traz sabedoria. Mas Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, que ele queria a palavra com poder, para que a vossa fé não se apoiasse apenas em sabedoria humana, mas também no poder de Deus.
só manifestação de poder sem a palavra, você cria loucura emocional e fetichista, como a gente vê em boa parte dos cultos majoritários de emoções e expectações de cura, sem palavra. É essa loucura. Agora, por outro lado, você tem os grupos onde só tem palavra de sabedoria, mas não tem fé que milagres acontecem. A gente tenha visto eles ou não, eles acontecem para além de nós. Porque aconteceram com Jesus, tudo quanto aconteceu com Jesus pode acontecer alguma outra hora, eu nunca sei. Por isso eu oro por todos. Porque não sou eu quem cura mesmo. Eu oro por todos. E se em mim existe alguma energia que, sendo tocada por imposição de mãos em alguém, faz bem a essa pessoa, ela nasceu da origem da fé do Evangelho em mim, não é minha, se for o caso. E na maioria das vezes em que eu vi coisas extraordinárias aconteceram, foi justamente quando eu estava vivendo nas minhas grandes e maiores fraquezas pessoais e humanas. Eu não tinha o menor argumento para me iludir com a ideia de que seria porque eu estava tão consagrado na presença de Deus. Não. Nos piores dias da minha vida, eu fiz as orações que trouxeram os efeitos mais extraordinários na ponta de lá do processo. E aí eu teria histórias longas para contar. Mas respondendo a pergunta original, eu já respondi. A segunda também já respondi. E a terceira? Existiu algum grande milagre para Jesus, Caio? Não. O grande milagre é, em verdade eu te digo que não foi nem carne nem sangue quem te revelou essas coisas, mas meu Pai que está nos céus. Esse é o grande milagre. É um carinha da Galileia, pescador, limitado, sem instrução, sem cultura, com pouco neurônio treinado, sem estímulo filosófico, sem estímulo científico, sem estímulo de natureza nenhuma. Pedro, sem nenhuma escola rabínica, sem nada. A vida do cara era uma repetição, joga rede, puxa rede, briga, discute, preço, fica zangado, com raiva, tem que ir de novo xingando todo mundo. A vida é ruim, a beça, é uma repetição, uma mesmice sacal. Tá. Tinha sido a vida do cara, só isso. Aí de repente Jesus o chama, ele vai andando, anda um ano com Jesus, um dia passando pela cidade dele, Betsaida segue na direção de Cesareia de Filipe, lá no sopé do Monte Hermon, quando Jesus pergunta: o que dizem a meu respeito? Aí todo mundo, eles dizem o que os outros diziam e pergunta Jesus a eles: e vocês? Pedro disse: para mim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus, olha, Jesus não disse: bem-aventurado és, Lázaro, porque ressuscitaste de entre os mortos. Bem-aventurado, ó cego de nascença, porque agora vês. Bem-aventurado, ó leproso, porque agora estás purificado. Bem-aventurado, ó gadareno, porque agora pensas coisa com coisa. Não. Não disse isso para ninguém. Fora a bem-aventurança geral para humildes de coração, quebrantados, que choram, mansos, pacificadores, famintos de verdade e de justiça, ou resilientes no amor, que aguentam perseguição sem parar a jornada. Fora isso, são bem-aventuranças gerais. Do ponto de vista específico, aquele para quem ele disse: bem-aventurado és, não tinha acabado de ressuscitar dentre os mortos, nem andado sobre as águas, nem nada. Foi alguém que recebeu a revelação que Deus estava em Cristo. Esse é o milagre. Porque é impossível alguém acolher, alguém de verdade acolher, sem ser religiosidade, crença, costume, hábito,
Porque aqui no Ocidente já faz 2000 anos que você aprendeu a dizer que Jesus é legal, é Deus, é Filho de Deus, é o segundo da Trindade, é o Filho do Homem, mas não significa porcaria nenhuma para a maioria das pessoas. Agora, para quem leva a sério mesmo, de verdade, não tem nada mais fantástico do que alguém absolutamente convicto afirmar que sabe que Deus estava em Cristo. Que Cristo é a manifestação de Deus e ponto. Que não há nada a acrescentar. E se deixa orientar para viver e para morrer por aquela convicção. Até o fim da vida. Esse é que é o grande milagre. O resto, gente, esquece, se passa. Eu já vi gente experimentar milagres extraordinários. 3 anos depois a pessoa não lembrava de mais nada, não estava mais nem aí. Não. Nem aí. Você vê gente morrendo, sim, infecções. Manda te chamar, olha, meu fígado tá falido e eu vou morrer em 3 dias. Tá. Aí você chega lá, unge a pessoa com óleo, ora por ela. Aí ela começa a melhorar, os médicos vão fazer exame. O que foi que aconteceu? O teu fígado tá bom. Você me perguntou no início se eu já tinha visto algumas coisas lá. Daquele tipo, não. Essas que eu estou contando aqui, eu já vi. Essa do fígado. Fígado, pulmão, órgãos internos, coração ruim. E a pessoa ser curada, de repente vai, faz o exame e as autoridades médicas ficam perplexas com o resultado, com o que aconteceu. Chegam até a duvidar do exame anterior. Só não quando já são muitos anos de constatação daquele mal. Então, isso eu vejo frequentemente o indivíduo ficar curado, fica numa alegria enorme, é devolvido à vida, ou ele, a mulher dele, ou o filho dele. Daqui a 2 anos, no máximo, ele diz, poxa, legal aquele dia, não é? Daqui a 10 anos, ele passa por ti para lá e para cá e acabou. E aí daquele que fica esperando gratidões ou memórias. Se eu fosse viver disso, meu irmão, eu teria secado de frustração, porque eu sei como as pessoas são. Eu já vi tantos milhares de ingratos, não que aquilo proceda de ti, mas você foi um instrumento daquela referência. Comigo, por exemplo, tudo que aconteceu assim em relação a qualquer pessoa, eu mantive a gratidão e a memória sempre. Na chegada, na saída, um beijo, meu irmão, não posso esquecer de que tantos benefícios da minha vida vieram pelas suas orações, ou pela sua perseverança, ou pela sua decisão em meu favor. Mas o mundo não é assim, e pobre daquele que fica esperando esses retornos. É.